Vou tentar usar 2 monitores para conseguir acompanhar se vocês jogarem alguma coisa no chat. Mas se eu deixar passar alguma coisa no chat, vocês falem comigo, tá bom? Tudo certo? Certo, professor. Então, maravilha. Deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, já estamos gravando. Então, vamos lá, fazendo a introdução agora bonito, tudo compartilhado, né? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de mecânica clássica. Espero que vocês tenham curtido a primeira aula. Começo já pedindo desculpas que eu não pude estar ao vivo para fazer essa aula, né? Eu sei dos relatos do professor Ícaro e de outros professores com quem eu conversei que vocês curtem muito mais aula ao vivo do que aula gravada, tá? Mas não sei se todo mundo sabe, eu estou na coordenação de fabricação mecânica, né? Então, tenho várias reuniões já marcadas, reuniões envolvendo as coordenações de curso. E essa era uma reunião específica que estava exatamente na mesma hora da aula de vocês, então eu não consegui estar presente ao vivo, tá? Vocês estão vendo minha tela já, né? Sim. Tá, maravilha. Então, na aula passada, gente, eu introduzi o que era, como é que a gente ia trabalhar nessa disciplina, mostrei um pouco da bibliografia que a gente ia utilizar, falei um pouco do que era o foco dessa disciplina, né, o que a gente entendia formalmente como mecânica e o que a gente entende formalmente como uma mecânica clássica, né, a gente falou do nosso amigo Isaac Newton, das leis de Newton, a gente vai chegar, a gente vai falar delas, né. Mas para a gente trabalhar adequadamente com as ferramentas necessárias, de forma adequada, para a gente trabalhar com coisas interessantes, com as leis de Newton e conseguir aplicar isso para o nosso objetivo da disciplina, que é dar subsídios para vocês fazerem coisas relacionadas já aos primeiros passos em direção à resistência dos materiais, né? A gente precisa ser capaz de dominar as operações principais com os vetores, tá? Então, por isso que a gente estava voltando uns passos atrás, né? E relembrando coisas que possivelmente vocês já viram. Então eu aproveito o momento agora que a gente está ao vivo, temos alguns dos representantes da turma, sim, né? Alguns, não são todos alunos, mas temos bastante gente aqui na sala. Eu queria saber se vocês viram isso recentemente na disciplina de álgebra linear, vocês revisaram tudo isso? As operações de vetores, lembraram como fazer somas de vetores, produto escalar, produto vetorial, tudo isso vocês viram em álgebra linear ou não? A gente viu sim, professor. Viram? Tá, legal. Então, assim, a gente está nesse começo aqui, eu vou passar, então, um pouquinho mais rápido por esses assuntos, como esse negócio ainda deve estar mais fresco na cabeça de vocês, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho bacana a gente fazer uns exercícios para reavivar um pouquinho, tá? Se vocês estiverem achando muito chato, muito lento, vocês me avisem, tá? E daí a gente acelera isso, né? Eu deixo esse módulo de introdução aí de operações vetoriais separado para outras pessoas, mas daí a gente toca adiante com a física mesmo. Mas se não tiver muito chato, se vocês estiverem curtindo a gente fazer essa revisão, a gente continua nesse ritmo. Mas eu estou bem aberto para as sugestões de vocês, tá? Se vocês estiverem achando alguma coisa do curso meia boca, me avisem que a gente tenta mudar. Então, como eu estou preparando, como a gente já começou a falar de operações com vetores, a gente vai continuar a falar de operações com vetores na aula de hoje, tá? Então, na aula passada a gente tinha revisado uma operação super básica, que é produto de um vetor por um escalar. A gente simplesmente muda o tamanho desse vetor, mas não altera a direção dele. Se esse escalar que a gente multiplica por ele for negativo, a gente inclusive muda o sentido, mas a gente mantém a mesma direção. Uma operação bastante simples. E outra operação que a gente viu já na aula passada foi a operação de soma com vetores. Tá? E a gente vai então continuar, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre operações de soma de vetores, e a gente vai exercitar um pouquinho daquelas duas visões que a gente tinha falado, que eu tinha apresentado para vocês na aula passada de somas vetoriais, tá? Que é a soma utilizando o método geométrico associado às leis dos triângulos, né? As leis que são relacionadas ao método geométrico, e em seguida sobre as operações usando o método do paralelogramo associado mais, né? O método do paralelogramo é a base desse método que a gente utiliza, mas pensando mais em componentes de vetores, né? Vou tentar mostrar para vocês o poder que é a gente utilizar componentes de vetores para a gente fazer essas somas vetoriais, tá? Então eu vou pegar alguns exercícios da nossa bibliografia recomendada, tá? Então o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês aqui é simplesmente a coisa mais simples possível, né? A gente tem dois vetores ali, duas forças que estão aplicadas sobre a cabeça de um parafuso, e um exercício aí do livro do Beer Johnston diz para a gente determinar qual que é a resultante das forças P e Q. Então, a gente quer determinar tanto o módulo, né? Sempre que a gente quer determinar um vetor, a gente quer determinar o módulo desse vetor e também a sua direção com relação aos eixos característicos aí, tá? Então, a gente vai determinar tanto o tamanho do vetor, que é o vetor soma P mais Q, quanto a direção no qual ele está alinhado aí com relação ao eixo característico desse ponto, tá?
Então, acho que deve ficar claro para vocês, né, que existe um eixo meio que natural ali para a gente, né? A partir da cabeça do parafuso, né, ali, se a gente estiver olhando para a cabeça do parafuso e eu puxasse uma linha reta para cima, isso caracterizaria um eixo Y, né, um eixo vertical, muito naturalmente. E para o lado direito, essa linha tracejada que está marcada aqui, caracterizaria um eixo X, né? Que é um problema clássico bidimensional. Essas duas forças estão habitando nesse plano vertical, tá? Então, observem que as duas forças estão em quilograma-força, a gente vai resolver esse problema inteiro sem mudar as unidades e depois a gente vai treinar aí para vocês relembrarem como é que a gente converte essas unidades, tá? Então, primeira forma, né, esse primeiro problema eu vou mostrar para vocês como é que a gente utilizaria o método geométrico, tá? A gente, basicamente, nessa aula aqui vai ser uma das últimas vezes que a gente vai falar um pouco sobre esse método geométrico, mas, né, explorar a resolução de um problema utilizando mesmo esse método geométrico, né? Daqui para frente, como eu já mencionei na aula passada, né, vocês vão perceber que o método de componentes ele escala melhor, né? Se a gente tiver mais vetores e mais coisas interagindo, é mais fácil a gente utilizar e se acostumar a utilizar o método por componentes do que utilizar o método geométrico. Mas é uma ferramenta importante, vocês saberem como que utiliza esse método geométrico para problemas reais, tá? Então, o método geométrico, se lembrem, né, a gente vai pegar um vetor, né, vai desenhar a origem e o final desse vetor na direção que ele está ali nesse desenho. A partir do final desse vetor, a gente vai desenhar o começo do próximo vetor. Então, do começo do primeiro vetor que está sendo somado ao final do último vetor que está sendo somado, a gente vai ter o vetor soma desses caras, né? Então, o que eu estou fazendo é isso aqui, né? Eu peguei o vetor P, desenhei ao final do vetor P, desenhei o começo do vetor Q, e claramente, né, o vetor soma desses dois liga o começo do vetor P ao final do vetor Q. Então, o que a gente tem entre esses dois caras, né, a gente observa que a gente tem um ângulo que está sendo formado entre esses dois caras, está marcado ali pelo ângulo, por aquele arco, tá? E o que a gente tem é isso, eu estou chamando o vetor resultante de R, tá? Então, o R é a soma de P mais Q. Pois bem, então eu estou no método geométrico, vocês percebem, né, visualmente é muito claro que a gente não tem um triângulo retângulo ali dentro, então eu não posso utilizar simplesmente as definições de seno e cosseno, né, que a gente vai utilizar daqui a pouco quando a gente for utilizar o método das componentes. A gente não pode simplesmente sair utilizando definições de seno e cosseno aqui, porque eu não estou morando dentro de um triângulo retângulo, tá? Mas, dentro de um triângulo qualquer, como esse que vocês estão vendo aqui, a gente tem duas relações que valem, que são bastante úteis, que são as leis leis dos senos e dos cossenos, né? Então, basicamente, o que vai ser interessante para mim vai ser, se eu souber quanto é que vale aquele ângulo beta, que está marcado ali naquele triângulo, né, aquele ângulo entre P e Q, nessa posição da soma geométrica, eu vou conseguir utilizar algumas dessas relações para achar o que eu preciso achar, que é o módulo do vetor R, do vetor resultante, e a direção que esse vetor está, né, de alguma forma. Então, como é que eu sei quanto é que vale beta, né? Então, relembrando aí coisinhas básicas de trigonometria, né? Então, a gente sabe, eu puxei na mesma direção de P, eu puxei uma linha tracejada ali em verde, e a gente sabe que entre P e Q, né, eu tenho esse ângulo de 25 graus, né? Então, a gente tinha esse ângulo de 25 graus dado pelo problema, o que eu fiz? Eu peguei esse vetor Q e desloquei ele aqui para a ponta. Então, eu sigo tendo, entre essa linha de ação do vetor P e a linha de ação do vetor Q, a gente tem 25 graus aqui, tá? Então, se eu tenho 25 graus entre essa linha tracejada verde e o vetor Q nessa posição da soma geométrica, para que eu retorne aqui aos 180 graus, eu tenho o complemento, né, de 180 graus, vai valer o vetor beta. Então, a diferença entre 180 graus e os 25 vai ser o valor do vetor beta, do ângulo beta. Então, fica claro que a gente tem um ângulo beta de 155 graus. Tá? Muito bem, então eu conheço quanto é que vale o módulo de P, o módulo de Q, sei quanto é que vale esse ângulo beta, e agora, com isso, eu posso utilizar as leis do seno e do cosseno para a gente achar o que a gente não sabe ainda desse problema, tá? Então, a primeira coisa que eu vou utilizar vai ser a lei do cosseno. Então, perceba, eu quero descobrir o módulo desse vetor que está em vermelho e eu conheço o ângulo oposto a ele, né? Então, se eu conheço o ângulo oposto a esse ângulo, a gente pode utilizar a lei dos cossenos, né? Que nos diz que que o módulo desse vetor oposto ao ângulo vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados dos outros lados desse triângulo, menos 2 vezes o módulo de P e o módulo de Q, vezes o cosseno desse ângulo que está oposto a ele. Tá? Então, lembre-se, né, que quando esse ângulozinho beta for de 90 graus, né, cosseno de 90 graus, zero, então a gente retorna para Pitágoras, né? Então, basicamente, a lei dos cossenos é um Pitágoras generalizado para um triângulo de qualquer ângulo interno, tá bom?
Pois bem, então vamos utilizar isso, a gente vai substituir ali no lugar de P a gente vai botar 40 kg força, no lugar de Q a gente vai botar 60 kg força, no lugar de beta a gente põe 155 graus, põe tudo isso na calculadora, e ao fazer a conta vocês vão chegar à conclusão que esse camarada ali, o módulo do vetor soma entre P e Q, vale 97,7 kg força, tá bom? Então, achei o módulo dele, é uma informação importante, né, mas caracterizar um vetor no espaço envolve também achar quanto é que vale o ângulo, né, o ângulo de posição dele com relação a eixos que definem esse plano. Tá? Então, basicamente, o que eu vou propor para a gente fazer agora é utilizar a lei dos senos. Tá? O que nos diz a lei dos senos? Tá? Não, 155 não foi dado no exercício, tá, Vinícius? O que foi dado no exercício foi o ângulo de 25 graus entre P e Q. Então, se você observa aqui, se eu pegar essa linha, o vetor P, eu traço essa linha tracejada aqui como se fosse uma linha de construção aqui, né? Então, não existe, é 180 graus entre P e essa própria linha de construção, né? Só que, por que eu não estou sobre essa linha de construção? Porque eu estou descontando o ângulo que existe entre Q e P, que é o ângulo de 25 graus. Tá bom? Então, se eu tinha 180 graus entre essa linha preta aqui do vetor e a linha verde, e eu estou descontando os 25 graus, são 180 menos os 25, e a gente chega à conclusão que são 155. Tá bom? Então, tá. Então, com o valor ali de R, tá, do módulo de R, beleza, Vinícius. Então, com o módulo de R já encontrado, né, a gente vai utilizar a lei dos senos, tá? E a lei dos senos, ela basicamente relaciona os módulos os módulos de lados do triângulo com o seno do ângulo oposto. Tá? Então, se eu pego R e o ângulo oposto, esse R eu chamo de, tá, como está mostrando aí para vocês, é beta, né? Isso aqui, R dividido por seno de beta, vai ser igual a Q dividido pelo seno do ângulo oposto a Q, que vai ser igual a P dividido pelo seno do ângulo oposto a P. Tá? Então, para a gente descobrir aqui, eu vou estar interessado, eu vou preferir o ângulo que existe entre P e essa linha vermelha. Quero descobrir esse ângulozinho pequenininho aqui. Por que eu vou descobrir esse ângulo, né? Observe, lembre-se que eu tinha falado que existia um eixo XY natural aqui para esse nosso problema, né? O X na horizontal, aqui, segundo essa linhazinha a partir da cabeça do parafuso, e o Y na vertical. Eu sei que entre esse eixo X natural aqui do meu problema e o vetor P, eu tenho 20 graus. E eu preciso saber, então, quanto que eu tenho que caminhar a partir de P até chegar nesse R. Daí, se eu souber quanto é que vale esse ângulozinho entre P e R, eu somo com os 20 graus e eu descubro, então, o ângulo de posição desse vetor R com relação ao eixo natural X aqui que pintou nesse problema, tá? Senos, né? Eu vou chamar esse ângulozinho aqui, eu esqueci de botar aqui, peço desculpas, tá? Aqui eu devia ter posto um alfa, tá? Nessa posiçãozinha aqui. Esse pequeno ângulo aqui eu vou chamar de alfa. E perceba que esse ângulo alfa é o ângulo oposto ao vetor Q, tá? Então, o vetor Q, o módulo do vetor Q dividido por seno desse alfa vai ser igual o módulo do vetor R dividido pelo seno de beta. Tudo bem? Como eu quero descobrir o alfa, né, vamos isolar esse cara. Então, eu vou pegar esse seno de alfa, vou passar ele multiplicando. Seno de beta multiplicando por Q. Então, eu vou ter seno de beta vezes Q dividido por R do outro lado. Isso vai ser igual ao seno de alfa. Mas eu estou interessado em alfa e não no seno de alfa, né? Então, eu vou botar aqui alfa vai ser o seno a menos 1 dessas coisas todas. Está escrito aqui, né? A alfa vai ser o seno a menos 1 de seno de beta vezes Q dividido por R, né? A única coisa que eu fiz, eu isolei o seno de alfa e apliquei a versão arcosseno, né? O inverso da função seno. E ao fazer isso na calculadora de vocês vão descobrir que isso dá mais ou menos, dá quase 15, dá um pouquinho mais de 15 graus, se eu não me engano, tá? Então, se eu tenho 15 graus aqui e eu já tinha 20 graus ali, eu sei que que o ângulo dessa linha vermelha com relação ao eixo X na horizontal aqui é a soma desses dois caras, então eu tenho 35 graus, tá bom? Então eu sei agora sim está caracterizado esse vetor, o vetor soma, e eu utilizei apenas o método geométrico. Observe que eu não fiz decomposição de nenhum dos vetores, né? Eu não procurei componente X, componente Y de nenhum deles. Poderia ter feito, até recomendo que vocês façam, né? Refaçam esse exercício, procurando as componentes, fazendo essa soma por componentes, e vejam se vocês chegam no mesmo resultado, tá bom? Então, eu tinha explicado isso na aula passada, né? Sempre que vocês forem adotar o método geométrico, né? No caso geral, vocês vão cair com triângulos que não são triângulos retângulos, né? É natural que isso aconteça. E ao cair em triângulos que não são triângulos retângulos, no caso geral, vocês são obrigados a trabalhar com essas duas leis que vocês podem utilizar nesse tipo de triângulo. A lei de senos e a lei de cossenos. Quando você trabalha com
um método de decomposição, ali, como eu vou mostrar no próximo problema, tá? Aí vocês têm a possibilidade de utilizar as coisas que vocês já estão mais familiarizados há muito mais tempo, né? Então, vocês podem utilizar definições de seno, cosseno, tangente, vocês podem utilizar Pitágoras, vocês têm diversas coisas que vocês podem utilizar, mas que elas valem apenas dentro de triângulos retângulos, tá bom? Esse foi um primeiro exemplo para mostrar como é que eu resolveria um problema de soma vetorial pelo método geométrico. Vamos para um segundo problema, tá? Esse tirado do Hibbeler, né? Então, se vocês entrarem ali na biblioteca virtual da Pearson, tá? Vocês podem acompanhar os exercícios. Eu vou tentar toda aula, né? Toda aula que eu fizer exercícios, né? Eu vou trazer para vocês pelo menos um exercício de lá, porque daí vocês podem acompanhar e ver junto de outros exercícios mais ou menos do mesmo nível, tá? Então, o exercício do Hibbeler é basicamente esse, tá? Eu redesenhei ele aqui porque eu não tinha dado um print dele aqui na tela do computador, eu redesenhei ele rapidão. Então, a pergunta do Hibbeler no exercício 2.29 é a seguinte: determine a intensidade e a direção de FA. Então, vocês estão vendo que tem uma força FB e uma força FA, tá? Então, determine a intensidade e a direção de FA de modo que a resultante seja direcionada ao longo do eixo X positivo e tenha uma intensidade de 1.250 newtons. Tá? Então, vamos interpretar o que está acontecendo aqui, né? Então, eu tenho um carro que está enguiçado, por exemplo, e eu amarrei ali na frente do carro duas cordas, e eu tenho um camarada que está puxando essa corda no ponto B, né, segundo essa linha B aqui. E essa corda está esticada com 30 graus com relação à frente do carro, né, o eixo principal do carro, tá? Então, está puxando com 800 newtons para o lado de cá. E o que está me perguntando, né, é qual é a força e qual é a direção que essa corda em A tem que estar para que a resultante seja uma força de 1.250 newtons alinhado com esse eixo X. Então, eu quero puxar o carro para frente, né, eu quero fazer esse carro andar para frente. E a soma desses dois caras, então, tem que estar alinhada com o eixo X, tá bom? Então, esse problema a gente também poderia resolver pelo método geométrico, tá? Não existe impedimento nenhum, não existiria grandes dificuldades de fazer, mas eu acho é um problema que, na hora que a gente formaliza ele, que a gente pensa nele através da estrutura geral de decomposição de vetores, né, ele fica muito claro, né, na hora que vocês vão ver, né, eu vou propor que a gente resolva esse problema, raciocinando em termos das componentes, o que precisa ser verdade nessas componentes para que a gente tenha esse resultado que a gente gostaria, tá bom? Então, como eu tinha falado, né, vamos utilizar o método de decomposição. Então, para cada um desses vetores, né, o que eu estou interessado, quando eu estou falando em método de decomposição, eu estou querendo saber qual parte desse vetor FA está alinhada com o eixo X, qual que é a componente X desse vetor FA, né? Então, é como se eu pegasse e buscasse qual que é a sombra que esse FA faz aqui sobre esse eixo X, qual que é a componente Y desse FA, né? Então, se eu pegasse uma lanterna aqui da direita e apontasse qual que é a sombrinha que esse vetor faria sobre o eixo Y, da mesma forma com o vetor FB. Então, com o vetor FB, eu quero saber qual que é a sombrinha que ele vai fazer sobre o eixo X e qual que é a sombrinha que ele vai fazer sobre o eixo Y. Tá bom? Então, é isso que eu estou falando. Quando eu falo de decomposição, sempre associem a essa, né, visualizem isso. Né? Não sei se funciona para vocês, mas para mim funciona muito bem vocês imaginarem, né, uma sombrinha na direção vertical, você, né, puxa da extremidade final do vetor alguma coisa paralela ao eixo Y, na hora que ele bater no eixo X, essa vai ser a componente X, faz a mesma coisa na direção horizontal para o eixo Y e descobre quanto é que é a componente Y, tá bom? Então, isso é uma projeção de um vetor sobre eixos, tá bom? Então, o método de decomposição. Principal componente, principal ingrediente para a gente resolver esse problema é interpretar o que isso quer dizer, né? O que o problema está nos pedindo em termos de componentes de vetores. Tá? Então, se a minha resultante tem que ser alguma coisa alinhada com o eixo X, a minha resultante, portanto, ela não tem nenhuma parte da sua componente, né? Se eu decompuser a minha resultante, eu vou achar que a componente do eixo Y vale zero. Todo mundo entende isso? Todo mundo consegue visualizar isso? Beleza? Alguém não consegue? Vamos fazer assim, né? Se todo mundo consegue, daí todo mundo vai ter que abrir o microfone. Alguém não consegue entender o que eu estou falando quando eu digo isso? Tranquilo? Então, para a resultante estar alinhada com o eixo X, está apontando ali para a direita, né, como vocês estão vendo, tá? A componente Y dessa resultante tem que ser nula. Beleza? Então, eu vou ter uma parcela, a resultante na direção de Y vai ter uma parcela Y da força A e uma parcela Y da força B. E a soma dessas duas, né, lembre-se que, por que a gente faz soma por componentes? Né? Porque a gente pode, uma vez que a gente pegou as componentes na direção Y, por exemplo, elas se somam como se fossem escalares. Então fica super fácil da gente operar
todas as componentes que estão alinhadas sobre o mesmo eixo, tá? Então, essa componente y da força A e a componente y da força B, elas vão se anular. Elas vão ter que ter o mesmo tamanho, a componente y da força A e a componente y da força B vão ter que ter o mesmo tamanho, elas vão se anular, e a resultante, então, vai sair apenas apontando para a direita. Beleza? Então, isso é o passo principal para a gente resolver esse problema. Ter uma força resultante alinhada com o eixo x representa ter uma força resultante que não tenha componente vertical, que não tenha componente y. Tá bom? Para fazer isso, né, como eu vou ter que somar a componente do eixo, a componente y da força B com a componente y da força A, e eu sei que essas duas coisas somadas têm que dar zero, né? Então eu vou achar quanto é que vale a componente y da força B, tá? E que eu vou chamar de FBY, tá bom? Então tem ali FB e eu vou botar um yzinho ali do lado da força B. Então observe o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando, né? Só deixa eu voltar aqui para vocês não dar spoiler ainda, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa força B e eu estou projetando ela contra o eixo Y, né? Então claramente ela vai cair aqui para o lado negativo, tá bom? Esse ângulo que nos foi dado foi entre o eixo X e o vetor, tá vendo que esse ângulo está aqui para baixo, tá? A gente pode até fazer toda uma discussão a respeito de se a gente deveria medir ângulos dessa forma, tá? Dependendo do professor que vocês pegam, eles vão definir que isso aqui está errado, né? Que a gente deveria, se isso aqui é 30 graus, né? A gente deveria pensar quanto que vale esse ângulo medido a partir do eixo Y rodando na direção anti-horária, tá bom? Então, se você pega aqui esse ângulo, se começasse em zero aqui, 90, 180, 270, mais 60 dá 330, então eu teria 330 graus, seria a medida correta, entre aspas, do ângulo, medido a partir do eixo X. Por que tem muito professor que insiste que o ângulo seja medido dessa forma? Se você mede o ângulo sempre dessa forma, começando do eixo X, né, para um ângulo num plano, tá? Começando do eixo X e indo na direção anti-horária, você mede qual é o ângulo que tem entre o eixo X e esse vetor que você quer, medido dessa forma. Se você joga esse ângulo lá, ele já vai te dar todas as componentes dos vetores com o sinal correto, tá bom? Então ele vai te dar, todo mundo percebe, né, que a componente aqui de y do vetor FB vai ter que estar na direção negativa do eixo y, né? Ele está apontando para baixo, certo? Então, se eu utilizar esse ângulo de 30, eu vou ter que lembrar disso, né? Eu vou ter que utilizar o ângulo de 30 e depois eu vou ter que lembrar de trocar o sinal na hora que eu for fazer a soma desse cara, tá? Ao passo que se eu botasse o ângulo de 330 ali e medisse as funções trigonométricas que eu queria, isso daria imediatamente um sinal negativo. Então, tem suas vantagens você utilizar essa medição de ângulos, tá? Eu, particularmente, não sou muito fã, tá bom? Não sou fã porque, para mim, é muito mais fácil eu olhar para isso, bater o olho nesse triângulo, eu tenho aquele ângulo de 30 graus, eu faço o valor, eu descubro quanto é que é o valor da componente, e depois eu ponho o sinal de acordo com o quadrante que ela está apontando. Se está para o lado positivo ou para o lado negativo, eu mudo o sinal depois. Acho isso muito mais fácil e menos propenso a erros do que eu sempre ter que ficar procurando quanto é que vale a diferença daquele ângulo, da posição do ângulo que foi dado e o ângulo medido a partir do eixo X, tá bom? Vocês escolhem, não tem problema nenhum se vocês preferirem utilizar, por exemplo, o ângulo de 330 graus e a partir dele vocês fizerem as contas de vocês, está tudo correto. Mas eu já explico para vocês que eu acho meio desnecessário, tá? Eu acho mais intuitivo você olhar e bater o olho no ângulo que você tem ali e utilizando esse ângulo depois, né? Você, ao traduzir essa componente, se está na direção positiva ou na direção negativa, você faz isso manualmente e não vai perder nada, tá bom? Então, componente y de FB, tudo isso para falar da componente y de FB. Observe o seguinte, né? Quando a gente fala em componente y, né, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem esse ângulo de 30 graus, está marcando aqui a posição dessa hipotenusa, tá? FB é a hipotenusa desse triângulo, e esse triângulo, então, vai ter um cateto, que vai ser a componente y, e outro cateto que vai ser a componente x. Tá? Lembre-se da última aula, né? Eu mostrei, né, esses componentes alinhados junto com os eixos, e se a gente deslocar um desses para uma extremidade, ele fica claramente um triângulo retângulo com os catetos bem definidos como sendo os componentes. Tá? Então, se você olhar com relação a esse ângulo de 30 graus, né, claramente a componente y, né, que estaria aqui nesse eixo, a gente desloca ela para o lado de cá, essa componente y vai ser o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus. Então, eu tenho seno de 30 graus seria o quê? Seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, FBY, que é quem eu estou procurando, dividido por FB. Quanto que vale FBY, portanto? FBY vale FB vezes seno de 30, tá bom?
Então, eu só peguei a definição de seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, e isolei o cateto oposto, que era o cara que eu não conhecia. Então, FBY vai ser FB vezes seno de 30. Seno de 30, todo mundo tá careca de saber aí que vale meio, né? Então, FB vale 800, vezes seno de 30, que vale meio. FBY, então, vale 400 newtons. Lembrando, né? 400 newtons é o módulo dessa componente. E eu tenho que, para fazer a soma vetorial da maneira correta, eu vou ter que botar ela com sinal negativo. Se eu for formalizar a soma desses caras aqui, eu vou ter que escrever ela com sinal negativo, né? Porque ela está apontando para o lado de baixo. Tá bom? Então, eu descobri quanto é que vale a componente y de FB. Então, a componente y de FA deve valer a mesma quantidade, só que apontado para o lado oposto, certo? Se é isso que a gente definiu, né, que para a resultante estar alinhada com o eixo x na direção positiva, não posso ter componente vertical, né, ter uma sobra da componente vertical na direção y, tá? Então eu tenho que ter que FAY tem que valer 400 newtons para cima dessa vez, né? FBY vale 400 newtons para baixo, FAY tem que valer 400 newtons para cima, tá bom? Então eu já sei quanto é que vale FAY. FAY vale 400 newtons. Só que ainda não resolvi meu problema, eu descobri uma das componentes de FAY. E o meu problema, ele está me perguntando quanto é que vale FAY e quanto é que vale o ângulo de FAY para que a resultante valha um determinado valor. Então, se a resultante tem que valer um determinado valor de 1.250 newtons, e isso tem que estar alinhado com o eixo x, e as componentes y já se cancelaram, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma resultante igual a 1.250 newtons vai ser exatamente a soma de FAX com FBX. Tranquilo para todo mundo entender isso? Se tudo que estava na direção de y se cancelou, a resultante vai ser a soma de tudo que acontece na direção de x. Então, eu vou ter um pedacinho de x que é de FB, um pedacinho de x que é de FA, a soma desses dois caras vai ter que dar R de x, né, que vai ser R igual, né, o R vai estar alinhado na direção de x, vai ser a soma desses dois caras, vai ter que valer 1.250. Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Então, agora eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir quanto é que vale a componente x de FB. Eu sei que a soma da componente x de FB com a componente x de FA tem que valer 1.250 newtons. E eu não sei, eu quero descobrir quanto é que vale a componente x de FA. Então, para eu descobrir esse cara, eu tenho que saber quanto é que vale a componente x de FB. Então, da mesma forma, para aquele mesmo triângulo retângulo das componentes, né? Para aquele mesmo triângulo que eu tinha imaginado, agora o FBX é o cateto adjacente ao ângulo de 30. Então, cateto adjacente, quem falou cateto adjacente lembra de cosseno, né? Então, cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, portanto, o cateto adjacente vai valer a hipotenusa vezes o cosseno de 30, fazendo a conta. Eu dei uma arredondada aqui, tá? Deu 693. Né? Acho que a conta dá 692,7, alguma coisa assim. Tá bom? Dei uma arredondada aqui, a gente não vai perder grandes coisas para isso. Então, eu sei quanto é que vale a componente x de FB agora. E agora, então, eu sei que a resultante, né, a componente x de FA mais a componente x de FB vai ser a resultante, uma vez que as componentes y se cancelam. Então, a resultante vai ser a soma desses dois caras, 1.250, e a gente sabe, então, descobre que a componente x de FA vale 557. Então, observe, através de todo o raciocínio que a gente tem feito, a gente sabe agora as duas componentes da resultante. Né? As duas componentes de FA, que era a pergunta do problema, né? Quanto é que tem que valer FA e qual é a direção que FA tem que apontar. A gente sabe a componente x de FA, que vale 557 newtons, e a gente sabe a componente y de FA, que tem que valer 400 newtons, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui, né? A gente vai pegar a FA, né? Se eu pegasse esse desenho de FA aqui e desenhasse, né? A componente y está aqui, a componente x está aqui, eu teria esse triângulo. O que eu não sei ainda, né? Eu não sei ainda, não formalizei ainda quanto é que vale a hipotenusa, quanto é que vale o FA em si, e eu não formalizei ainda quanto é que vale o ângulo θ. Observe que o ângulo θ que está sendo pedido no problema é entre esse vetor e a direção y, tá bom? Então, não é um ângulo interno não é esse ângulo interno aqui especificamente, é o complementar dele para 90 graus, então seria esse ângulo aqui. Tá bom? Mas a gente já vai ver logo em seguida como é que a gente vai trabalhar isso, tá bom? Então eu sei quanto é que valem essas duas componentes. Com essas duas componentes, como agora eu estou dentro de um triângulo retângulo, a gente faz miséria, faz o que a gente quiser, né? Voltamos para Pitágoras aqui. Então a hipotenusa vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, raiz quadrada de FAX ao quadrado, FAY, tá? Copiei aqui, então esse cara aqui é FAY. Então, FAX ao quadrado mais FAY ao quadrado. Ao fazer essa conta, vocês descobrem que FA vai ter que valer 685 newtons. Tá bom? 685 newtons. E agora, como é que eu determino quanto é que vale esse ângulo, tá? Se eu chamar aquele ângulozinho aqui de baixo de alfa, de novo, né?
Esse alfa aqui, então, vai ser o ângulo cuja tangente vale FAY dividido por FAX, certo? Então, FAY vale 400 newtons, FAX vale 557, 400 dividido por 557 é a tangente desse ângulo. Então, quanto é que vale esse ângulo? Esse ângulo vai ser o arco tangente, né? A tangente é menos 1 de 400 dividido por 557, que vai te dar 35,7 graus. Tá? Então, 35,7 graus aqui, ao fazer a conta, né, para saber quanto que sobra desse ângulo aqui, para saber quanto é que vale θ, vocês vão descobrir, então, que θ vale 54,3 graus. Tudo bem, gente? Deu para entender a resolução do problema? Deu, né? Ficou alguma pergunta? Tranquilo? Então esse é um problema, assim, são dois problemas super simples, né, mas são problemas que ilustram como que a gente pode utilizar os conhecimentos lá que a gente tinha visto de soma vetorial, né, reaquecendo os motores, né, se isso estava bem fresco na memória de vocês, não estava tão frio, assim, esse motor, né, tá? Mas a partir desse problema, né, no próprio Hibbeler, ele tem uma continuação desse problema, né, então, se vocês quiserem fazer agora, hein, é bom vocês fazerem agora, porque daí treinos, se der algum pepino, a gente já resolve agora mesmo, tá? Então, o problema seguinte, o problema 230 do Hibbeler é o seguinte: determine a resultante que age sobre o ponto de aplicação quando FA vale 750 newtons e aquele ângulo θ ele vale 45 graus. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí no caderno de vocês. Se tiver algum problema, vocês me falam. Vamos deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem, tá? E daí vocês me dizem, então, quanto é que vale essa resultante e, qual é a direção que ela faz com o eixo X. Pode ser, gente? Manda ver, pega o caderno e vai fazendo aí. Valeu, Guilherme. Alguém falou comigo. Professor, Pois não. muito bem. É pra gente fazer a mesma... Não, calma. Pode falar. O ângulo ali... O outro a gente achou o ângulo. Dessa vez ele já tá passando o ângulo e já tá passando a força do FA. É isso? Sim, antes ele tinha caracterizado a resultante, né, Luigi? Ele tinha falado que a resultante era de 1.250 newtons aliado com o eixo X. Agora você não sabe nada sobre a resultante. Eu tenho que achar a resultante. É só achar a resultante, é fazer a soma desses dois vetores ali, FA e FB. Só que agora você sabe quanto é que vale FA e o ângulo de FA também. Tá? Beleza.
Quando vocês forem acabando, vocês me avisem, ou pelo chat, ou abre o microfone mesmo, tá, gente? Então, o Vinícius perguntou, né? Depois que você calcula as resultantes de cada eixo, acho que você está falando das componentes, né, Vinícius? Depois que você calcula as componentes de cada eixo, você soma as componentes do eixo X. Isso, tá? Então, para cada uma das duas, você vai ter, para cada uma das duas forças, você tem um triângulo retângulo que você conhece os ângulos agora, né? Pode usar seno e cosseno normal, você vai achar as componentes. E daí, tudo que for X, você soma com X, tudo que for Y, você soma com Y. Então, a componente x da resultante é a soma das componentes x dos vetores somados, e a componente y da resultante é a soma da componente y dos vetores somados. Lembrando sempre de tomar cuidado com para que lado essas forças apontam, né? Dá para ver de novo que a gente vai ter um caso muito parecido ao que a gente tinha antes, né, da força componente y de A apontando para um lado, para o lado positivo do eixo y, e a componente y de B apontando para o lado negativo. Tá? Não necessariamente, mudou, né, Vinícius? Agora a gente não sabe nada sobre o caso, tá? Agora a gente tem duas pessoas puxando o cabo e não necessariamente o que a gente está induzindo para o carro é que ele caminhe na direção horizontal. O Augusto, mas é para fazer por componente assim ou pode fazer de outro jeito? Você pode fazer de outro jeito, mas eu sugiro que você faça por componente, porque se você anotou o que eu fiz antes, você já tem as componentes de B, né, por exemplo. Sim. Beleza. Tá? Temos alguém que já acabou aí? Não está errado, não, tá, Guilherme? Tranquilo, pode fazer pela lei dos cossenos. Tá? Ele está te perguntando simplesmente a soma de dois vetores. Você pode utilizar o método que você quiser. Maravilha, Guilherme, ótimo. Tá, então você pode utilizar o método que você quiser, né? Mas eu só tinha aconselhado, né? Se você quiser fazer pelo método de componentes, né? Se anotou o que eu estava fazendo no problema anterior, você já tinha as componentes de B, né? O B é o mesmo, tá? Utilizando os componentes de B, ficava super fácil vocês fazerem os componentes de A também. Maravilha, acho que o Gustavo também terminou por lei dos cossenos. Então, tem gente tentando ali para fazer por componentes, tá? Eu vou deixar mais um minutinho, tá? Mais um minutinho, daí a gente continua. Não vou passar a resposta aqui para vocês. A ideia era só vocês tentarem, ver se vocês estavam confortáveis para fazer esse tipo de problema, que é o tipo de problema mais elementar que tem, né, de soma vetorial. E como vocês mesmos exploraram, vocês têm mais de uma maneira de fazer, né, essa soma vetorial, tá?
Bom, gente, tá. Então vamos seguindo aqui adiante, tá? Depois vocês fazem. E se alguém quiser passar os resultados, pode botar o resultado, quanto é que ficou, quanto é que vale a resultante, qual é o ângulo que essa resultante faz com o eixo X. Podem passar ali no chat, né? Compartilhar entre vocês e qualquer coisa vocês tiram dúvidas depois comigo, tá bom? Ficou meio grande aí, né, Guilherme? Aí, acho que pulou uma casinha ali pro lado, né? Maravilha. Tá. Ou não tirou a raiz, alguma coisa do gênero, né? Ou pulou umas casas, acho que pulou a casa, né? Senão não tinha dado conta. Por aí, né? 1230, 1236, depende de como que a pessoa arredondou e tal. Isso, melhorou. E o ângulo, então, seria legal vocês também botarem aí no chat, tá bom? Então, acho que o Guilherme mesmo tinha posto, né? Deixa eu ver quanto é que tinha dado aqui. 105 graus. 105 graus com o quê? 105 graus tá esquisito, viu, Guilherme? 105, porque a força vai dar próximo do eixo X, né? As duas estão ali, tem uma força de 30 graus e 800 newtons, outra um pouquinho menor, mas um ângulo um pouco maior, ela não tem como dar 105 graus com relação ao eixo X, não. Você está dizendo que θ vale 105 graus, é isso? Esse θ vale 105? Tá, beleza. Beleza, gente. Então tá, maravilha, acho que vocês... Várias pessoas aí botaram os resultados e tal, né? Acho que vocês estão conseguindo. Depois, se vocês tiverem algum tipo de dúvida e quiserem a resposta oficial, assim, a gente pode eu posso deixar resolvido para vocês em algum lugar, tá bom? Agora, dando andamento, mas ainda pensando sobre o mesmo problema, né? A gente tem algumas coisas interessantes que a gente poderia pensar, tá? Então, vou trazer para vocês aqui uma pergunta que não é uma pergunta que está no Hibbeler especificamente nesse problema, é uma pergunta que está num problema do Beer-Johnston, pelo menos na versão jurássica aqui que eu tenho do Beer-Johnston em mãos, né? Então, é uma pergunta que diz o seguinte, ó, qual que deve ser o ângulo θ que a gente tem ali, para que FA seja o mínimo possível e ainda assim resulte em uma força alinhada com a horizontal? Então a gente volta para o caso anterior, né? A resultante, eu estou falando, eu quero que a resultante esteja alinhada com a horizontal, porque eu quero puxar esse carro para frente, tá? O carro está enguiçado, eu quero utilizar essa força de 800 newtons, que, né, não vai sair dali, a FB está sempre nessa direção de 30 graus. E agora eu quero saber qual que tem que ser a mínima força que eu tenho que fazer em FA e qual é o ângulo que eu tenho que fazer em FA para que a resultante ainda seja alinhada com a horizontal. Alguém tem alguma pista de como que a gente podia fazer isso? Mas isso em relação a esse exercício que você passou? Esse mesmo exercício, exatamente. Esse mesmo exercício aqui agora, tá? Eu sigo podendo variar o θ e o valor de FA, beleza? Eu quero saber qual que é o mínimo valor de FA que eu posso aplicar para que a força ainda esteja na direção horizontal. Mas a força que a gente achou de resultante dessa não está alinhada com a horizontal, né? Não. Por isso que eu estou falando. Estou voltando para o primeiro problema, para o 229 que eu resolvi antes, tá? Uma força alinhada com a horizontal. Se eu quiser que a força esteja alinhada com a horizontal, que nem era no problema anterior que eu resolvi ali para vocês, que eu mostrei a resolução para vocês. Qual que vai ser o valor mínimo de FA que eu posso botar? Que é quando as componentes de Y dá zero, né? Exatamente. Então, essa é a condição, né? Se a força está alinhada com a horizontal, as componentes Y têm que ser anuladas, as duas forças, beleza? Todo mundo está de acordo com isso, né? Conseguiu entender o problema. Então, se esse é o caso que eu tenho que anular, né? Para essa componente estar na direção horizontal, se eu tenho que anular as duas componentes Y, né? Então, qual é o menor valor possível para FA? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma resolução meio do método gráfico, tá? Depois vocês podem formalizar isso de alguma outra forma. Existe mais de uma maneira de vocês acharem essa resolução. Mas, basicamente, o que eu tenho é isso, tá? Então, eu tenho a força FB não muda, certo? A força FB está ali orientada com 30 graus, com valor de 800 newtons. FA e θ eu posso mudar, eu tenho qualquer valor possível, basicamente, né? Eu posso botar qualquer valor para θ e qualquer valor para FA, tá bom? Então, se eu botar um valor de FA, por exemplo, desse tamanho, tá? Se FA tiver esse tamanho, o θ, para que essa força fique alinhada com a horizontal, o θ vai ter que ser o correspondente para que, ao fazer a soma pelo método geométrico, aconteça isso. Todo mundo percebe isso? Dá para entender? Tranquilo, né? Então, vocês percebem que existe uma vinculação entre o tamanho de FA e o ângulo. Se tudo tem que estar na horizontal, o tamanho do FA tem relação com o ângulo que eu estou aplicando.
Então, se eu pegasse o FA um pouquinho menor, eu poderia pegar esse θ um pouquinho menor também. Beleza? E quando é que esse cara vai ser o mínimo? Ele vai ser o mínimo num caso muito especial, né? Nesse caso aqui. Certo, gente? Deu para entender? Quando esse cara é apenas a componente vertical. Né? Se o que eu preciso para que a resultante seja na direção horizontal é anular a componente vertical da força FB, que é constante, né? Para eu anular essa componente, se FA for exatamente o valor dessa componente e alinhado com o eixo Y, eu estou fazendo exatamente isso, tá bom? Então esse vai ser o caso, é o mínimo, é o valor mínimo que a FA precisa ter para eu fazer para eu ter essa minha condição, que a força seja alinhada com o eixo X, tá bom? Então, isso aqui é uma resolução gráfica, né, do negócio. Eu utilizei o método geométrico para mostrar onde que essa função ficava, tá? Onde que ficaria esse vetor. Mas existem outras formas de resolver também. Diga, Guilherme. Então é só montar esse triângulo retângulo, aí a hipotenusa é 800, e aí você acha o cateto adjacente, é isso que ele está perguntando? Exatamente. Então, onde que teria que estar a FA para que essa soma seguisse na direção horizontal e FA tivesse o valor mínimo? Então, FA tem que estar exatamente alinhado com o eixo Y, percebe? Ele está bem aqui, né? O θ vale 0. Esse θ aqui vale 0. Porque ele tem exatamente o valor que anula a componente vertical desse FB. FB estaria a componente vertical está aqui apontando para baixo, e para eu seguir na direção de X eu tenho que anular esse cara. Tá bom? Então, o que todos esses FAs que eu desenhei aqui têm em comum, eles têm a mesma componente vertical, FAY. Para que a força resultante fique na direção horizontal, esse vetorzinho aqui nesse ângulo, ele tem FAY igual a esse cara aqui, igual a esse cara aqui. Tá bom? Então, o menor valor possível para FA é quando FA vale exatamente essa componente de Y. Beleza? Acho que é tranquilo de ver, né? Mas é bacana vocês pensarem, então, nessas ferramentas, né? Como que eu utilizo esse método geométrico para descobrir alguma coisa como essa, por exemplo. Existem outras, como eu tinha falado, tá? Existem outras formas de formular esse problema, tá? Vocês podem, inclusive, tentar, né? Exercitar ali, se vocês quiserem outras formas de resolver o problema e tiverem interesse nisso, a gente pode voltar nisso num outro momento, tá bom? Muito bem. Então, aqui a gente tem um outro problema, tá? Um último probleminha que a gente vai falar um pouquinho sobre soma vetorial. Antes da gente passar para o conteúdo novo, né, a aula de hoje não é só uma aula de exercícios, a gente vai passar a maior parte da aula, já passou, né, a maior parte da aula fazendo exercícios, mas não é apenas isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Esse outro problema do Hibbeler, tá? São dois problemas, na verdade, o problema 2.11 e o 2.12 do Hibbeler. Então, imagina o seguinte, né, você tem aquelas substituições cirúrgicas, né, de articulação do joelho. O cara tem uma degeneração do joelho, ele está substituindo ali tudo que é do joelho por titânio, basicamente, tá? Então ele substituiu ali a cabeça da tíbia, é uma plaquinha de titânio com um parafuso ali para dentro, o joelho é uma canaleta de titânio, né? Tudo que vocês estão vendo ali é em titânio, tá? Então eu estou utilizando esse dispositivo que está sendo utilizado para substituir a articulação do joelho, e num determinado momento, né, ao longo da minha perna, né, a perna parte abaixo do joelho, tá? Ao longo da minha perna tem uma força de 360 newtons que está orientada ali com 60 graus com relação a esse eixo X que está marcado ali. Tá bom? Então são duas perguntas, né? O 2.11 e o 2.12 são duas perguntas. Eu dei uma mudada um pouquinho na pergunta, tá? Mas basicamente o que ele está nos perguntando é isso. Ele quer saber quanto é que valem as projeções das forças sobre o eixo X e Y, sobre o par de eixos X e Y, e sobre o par de eixos X' e Y'. Tá bom? Isso pode ter diversas aplicações, tá? Então, o XY, vocês percebem que é o XY natural do plano vertical aqui, né? Do plano que está cortando esse joelho, né? O X que está paralelo ao solo e o Y que está na vertical. E quem que é esse X' e Y', tá? A imagem, eu peguei aqui, não está com grande resolução, mas se vocês olharem ali vai na biblioteca virtual, pega o livro e olha o problema 2.11, daí dá para ver bem em detalhes, tá? Esse XY o X' e o Y' são os eixos que são perpendiculares, né, são tangentes ao ponto de contato e perpendicular ao ponto de contato. Então, está aqui, né, onde essa tíbia está entrando em contato com o joelho, nesse ponto aqui, percebe que essa superfície está inclinada, tá? E ela está inclinada de quanto? Esse carinha aqui, esse eixo X, que é a tangente a essa curva aqui, é o eixo X', e perpendicular a ela, Y', tá bom?
Então, existe um deslocamento ali, né? Nessa posição, existe ', X' e Y' está deslocado de 10 graus, está rotacionado de 10 graus com relação ao eixo natural XY, tá bom? Então, o que está sendo perguntado nesse problema é apenas para achar as componentes, tá? É super tranquilo de vocês fazerem isso, tá? E o que eu recomendo para vocês é fazer simplesmente o processo de achar triângulos retângulos. Sempre que vocês forem achar componentes com relação a determinado tipo de eixos, né? Tentem utilizar eixos que sejam perpendiculares uns com relação aos outros, né? Porque daí isso representa a gente utilizar e a gente chegar em triângulos retângulos. E dentro dos triângulos retângulos a gente pode aplicar seno e cosseno, Pitágoras, diversas coisas diferentes, tá bom? Então, quando a gente está pensando só no eixo XY, né, no eixo natural, ali fica super tranquilo a gente ver, né? A gente vai ter a componente X, a componente Y, a hipotenusa vale 360 graus, e o meu ângulozinho ali de 60 graus está dado, aquele ângulo lá de cima está dado pelo próprio problema. Não tem nada mais simples do que isso, né? Você pode usar seno, cosseno e acha tranquilamente quanto vale fx e fy. Por que eu trago esse problema sugerido para vocês? Porque a gente tem um sistema de eixos que está levemente rotacionado. E sempre que isso acontecer, a gente tem que prestar muita atenção para a gente corrigir o ângulo, tá? Então, ele está nos dando o ângulo com relação ao sistema de eixos. E se a gente tem um sistema de eixos que está rotacionado com relação a um ângulo que a gente conhece, a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, tá? Então, segue sendo um problema super bobo, tá? Um problema muito simples da gente pegar um triângulo retângulo, aplicar seno e cosseno nesse cara, só que agora o ângulo é um pouquinho diferente. Qual que é o ângulo entre essa força de 360 newtons e o eixo x'? Respondam-me. Pode escrever no chat ou pode falar. Você tem 60 graus entre a força e o eixo x, e entre o x e o x' a gente tem quantos graus? 10 graus. 10 graus, né? Então, basicamente, o que eu tenho é isso aqui, né? Eu peguei um eixo, aquele triângulo, ele está levemente inclinado, porque esses eixos x' e y' estão levemente inclinados, né? Mas a posição da hipotenusa é a mesma, tá? Então, eu tenho 360 graus, a posição da hipotenusa é a mesma, só que no lugar de eu medir o ângulo de 60 graus com relação a esse eixo, eu estou medindo com relação a um eixo que está levemente inclinado. Então, aquele ângulo ali em cima, ele deixa de ser 60, ele passa a ser 70, tá bom? Então, sempre prestem muita atenção, sempre que vocês tiverem um ângulo medido com relação a um sistema de eixos, e for pedido para vocês, por determinadas razões, qual que é o ângulo com relação a um outro sistema de eixos, né? Vocês sempre têm que prestar muita atenção para corrigir esses ângulos de posição, tá? Por que isso é importante fazer? Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Vocês conseguem enxergar minha câmera também ou não? Qualquer coisa, eu paro de compartilhar minha tela e eu já mostro para vocês. Só me diz se vocês me enxergam na câmera também no cantinho ou não. Dá para mudar, professor. Se você clica na câmera, fica grande. Como é que é? Desculpa, só clicar nela? Não, tipo, a gente clica na sua câmera... Ah, entendi. Mas na gravação não tem como fazer isso. Não tem problema. A gravação fica tranquilo. Se vocês enxergarem o que eu estou querendo mostrar para vocês, está de boa, tá? Isso vai ser muito importante mais para frente, tá? Quando a gente começar a falar de um tipo de estruturas muito interessante, que é o tipo de treliças. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar de treliças e sabem, talvez, intuitivamente o que é, tá? Olha para um teto de um posto de gasolina, tá? Vocês vão ver um monte de estruturas que são baseadas em triângulos, assim. Tá bom? Então, a gente vai ter uma estrutura que é baseada em triângulos dessa forma. Tá? Então, você vai ter peso próprio, vai ter carga de vento, vai ter várias coisas diferentes, mas a treliça é caracterizada por ser uma combinação de um número arbitrário, quantos triângulos vocês quiserem. Então, você sempre percebe que vocês têm triângulos aqui. Então, esses triângulos estão conectados, né, nas pontas, tá? E a gente sempre tem aplicação de carga desses elementos só nas pontas, tá bom? Então, isso aqui é uma treliça. E numa treliça, muitas vezes, tá? Vocês vão ter alguma coisa como assim, ó. Então, eu tenho que, num determinado momento, por conta de uma carga de vento, por exemplo, tá? Então, tem uma força de vento que está orientada a 40 graus com relação à horizontal, dessa maneira. Beleza? Pode ser muito importante para vocês saberem quanto é que vale a projeção dessa força na direção desse elemento aqui, desse elemento na vertical. Então, a gente vai ter que saber, vai pegar os 40 graus, mais os 90 aqui, vocês vão ter, então, 130 graus entre essa força e esse elemento na vertical aqui. Pode ser interessante vocês saberem quanto é que vale a projeção com relação a um elemento inclinado. Então, vocês percebem que o que vocês estão fazendo sempre é uma adaptação, vocês estão transladando essa medida de ângulos que vocês conhecem, que é com relação a um eixo estático, né? E vocês estão projetando sobre um eixo que caracteriza um determinado elemento estrutural, tá bom?
Então é interessante vocês saberem fazer isso, é interessante vocês conseguirem achar componentes nessas situações, tá? E uma ferramenta importante para vocês fazerem esse tipo de coisa, isso vai ser super importante lá para as treliças, tá? Só motivando por que a gente está relembrando e estudando isso, tá? Mas uma das formas que a gente tem de fazer isso, formalizar isso matematicamente, é uma forma que a gente não falou ainda. É uma outra operação de vetores, que vocês já conhecem, tá? Que é a operação de produto escalar de vetores. Tá? Então, fazendo a conexão, né? Estamos falando de somos vetoriais por componentes, né? Então, utilizo triângulos retângulos quando eu tenho eixos que são ortogonais um com relação ao outro. Mas, utilizando tudo isso, a gente chega no triângulo retângulo, com o triângulo retângulo a gente utiliza senos e cossenos para achar os componentes. Beleza, tudo isso vale, tá? E além disso, então, quando eu tiver que fazer achar componentes com relação a eixos diferentes, ou eixos que estejam em posições meio que arbitrárias, né? A gente sempre tem que prestar atenção nesses ângulos, prestar atenção de quanto que a gente rotaciona esses ângulos, e vai ser muito útil a gente utilizar, nesses casos específicos, né, a ferramenta de produto escalar. Todo mundo lembra, né, que já viu o produto escalar na vida, a gente vai dar uma relembrada aqui, né, vai começar a introduzir na aula de hoje essa questão de produto escalar, e a gente na aula que vem, então, a gente vai fazer os exercícios relativos ao produto escalar e falar sobre o próximo assunto, que é o produto vetorial, tá bom? Então, fazendo dessa forma, né, acho que até o final dessa semana a gente vai ter dado aquela revisada geral de vetores, tá? E com essa revisada geral de vetores, a gente pode, então, a partir da aula da segunda da semana que vem, efetivamente entrar em física, né? Como vocês todos já estão com tudo isso muito fresco na cabeça por conta de álgebra linear. A gente gastou, então, vai ter gastado aí 3 aulinhas, três bloquinhos de 2 aulas para fazer essa pequena revisão, e a partir de, então, da segunda que vem a gente fala sobre física efetivamente. Mas, voltando aqui ao nosso produto escalar, né? Produto escalar é uma operação muito importante, tá? E basicamente ela é uma operação de projeção entre um vetor e outro. Tá? Ela é denotada da seguinte forma, né? Acho que todos vocês devem ter adotado dessa mesma forma. Eu tenho um pontinho bem claro ali, um ponto, a gente quase faz um ponto em negrito, entre aspas, né? Entre os dois vetores que a gente está operando, né? Então, A escalar B, é isso, dessa forma que a gente lê esse começo, tá? É a projeção do vetor A sobre o vetor B. Isso vai ser dado pelo módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno entre esses dois ângulos. Tá? Basicamente, o que eu estou fazendo é o que a gente tinha falado lá de achar uma componente segundo um determinado eixo. Tá? Eu estou querendo descobrir qual que seria a componente, entre aspas, do vetor A na direção do eixo B. Tá bom? É uma projeção. É isso que a gente chama de projeção. Estou pegando uma lanterninha aqui, aplicando uma luz aqui que vem de cima, e eu vou ver qual que é o tamanho da sombra que essa lanterninha faz, que a sombra do vetor A faz sobre o eixo B. Estou projetando esse cara aqui e a gente vai descobrir quanto é que é o comprimento. Uma coisa muito importante de vocês identificarem, de vocês prestarem atenção, olha para a própria definição do produto escalar. Tá? Eu estou falando que eu estou operando um vetor por outro vetor, mas no resultado eu não tenho nada com notação de vetor. Tá bom? Um produto escalar, entre outras coisas, ele tem esse nome porque o resultado é um escalar. Beleza? Estou operando 2 vetores, eu estou contraindo esses 2 vetores, basicamente, e, né, eu tinha uma estrutura que é uma estrutura vetorial, que envolvia direção, sentido, módulo, linha de aplicação de força, ponto de aplicação de força e tal, tudo aquilo que a gente tinha visto na aula passada, e ao operar esses 2 vetores, eu saio com um escalar, beleza? A gente tem diversas propriedades, né? Como vocês já viram tudo em álgebra linear, a gente não precisa revisar essas propriedades, né? Mas a comutatividade, né? A escalar B vai ser igual a B escalar A. A gente tem diversas dessas propriedades que valem do produto escalar entre 2 vetores, tá? A gente não precisa revisar isso, mas a gente tem que lembrar o que quer dizer fazer um produto escalar, tá? Então, uma operação de projeção é uma operação importante para a gente, né? Então, tudo que a gente tinha falado de componentes, de determinação de componentes de um vetor, achar quanto é que vale a componente x de um determinado vetor, quanto é que vale a componente y de um determinado vetor, tudo isso nada mais é do que a gente está fazendo produtos escalares entre esses vetores que a gente está procurando os componentes e os vetores que caracterizam essas outras direções, tá bom? Então, basicamente, só ilustrando, né, o que eu estou fazendo, eu estou puxando, então, a linha para descobrir quanto é que vale o produto escalar. Então, o produto escalar A interno B, né, A escalar B, vai ser o comprimento desse segmentozinho aqui, que está marcado em B, tá bom? Que eu estou denotando aqui com o meu mouse. Tá? Quando a gente encontra esses componentes que a gente chama de componentes cartesianos de um determinado vetor,
a gente está realizando, então, produtos escalares desses vetores com os vetores que caracterizam as direções. E os vetores que caracterizam as direções, todo mundo se lembra de vetores unitários? Não estou falando novidade para ninguém, né? Beleza, Gustavo deu um joinha, o Vinícius também, então acho que falamos sobre isso, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, né, quando a gente tem um eixo coordenado, um eixo cartesiano, coordenado no eixo XYZ, né, a gente define essas direções de XYZ são definidas por vetores que têm um comprimento de 1, um comprimento unitário, por isso vetores unitários, tá? E eles têm, então, geralmente a gente denota esses vetores pelos nomes deles, né? Então, na direção de X, o vetor unitário é o I chapeuzinho, tá? Na direção de Y é o J chapeuzinho, na direção de Z é o K chapeuzinho, tá bom? Cada um deles, então, tem um comprimento de 1, né? Eles têm, o ponto final desses vetores, ele vai ter uma coordenada bem definida, né? Para o vetor X vai ser 1, 0, 0, né? Coordenada X vale 1, coordenada Y vale 0, coordenada Z vale 0. Para o vetor J, ele vai ser 0, 1, 0, coordenada X vale 0, coordenada Y vale 1, coordenada Z vale 0. E para o vetor K, a coordenada vai ser 0, 0 e 1. Coordenada X vale 0, coordenada Y vale 0, coordenada Z vale 1, por isso vetores unitários, tá? Então, sempre que você tenta achar as componentes cartesianas de um determinado vetor com relação a uma determinada direção, direção X, direção Y, direção Z, o que você está fazendo é o produto interno, né? No fim das contas, o que você está fazendo é o produto interno desse vetor com cada um desses vetores unitários que definem uma determinada direção, tá bom? Se eu tivesse um vetor f, como esse que está desenhado ali na tela de vocês, tá? Achar as componentes x, y, z seria basicamente isso. Fx vale quanto? Vale f produto interno com o vetor i. Componente y, f produto interno com o vetor j. E componente z, f produto interno com o vetor k. E agora é interessante a gente pensar, tá, que quando que funciona, ou não quando que funciona, mas o que representa a gente fazer um produto interno desses vetores todos, né? Sempre que a gente está falando de um produto escalar de dois vetores, né, a gente está trabalhando, sempre que a gente tem dois vetores, na verdade, que se cruzam em um determinado ponto, cujas linhas de ação se cruzam em um determinado ponto, a gente está trabalhando num determinado plano, certo? Então, como a gente tem diversas formas diferentes de definir um plano, né? A gente pode ter uma linha e um ponto, isso, acho que vocês já viram em cálculo, né? Então, uma linha e um ponto, a gente pode ter duas retas não concorrentes e tal, a gente pode ter dois vetores que se cruzam em um determinado ponto, e isso define um plano, tá? Então, quando a gente faz, então, esses produtos internos entre um vetor f genérico, como está na tela de vocês, e cada um desses vetores unitários, né, a gente está trabalhando em planos que estão inclinados ali, são planos muito característicos, né? Então, quando eu faço o produto f interno i, né, o produto interno, produto escalar é a mesma coisa, tá? Eu estou trabalhando num plano aqui que está contendo esses dois vetores, tá? E dentro desse plano que contém esses dois vetores, eu tenho um ângulo entre o vetor i e o vetor f, tá bom? Beleza? Então, quando eu tenho esse ângulo entre o vetor i e o vetor f nesse plano, esse ângulo é um ângulo muito especial, né? Todo mundo lembra como é que chama esses ângulos ou não? Pessoal, alguém aí? Manda, Gustavo. Abriu o microfone e fechou, eu já vi. Eu ia chutar, é ortogonais? Não, os ângulos são os ângulos diretores, tá? Beleza? São ângulos diretores, a gente tem ângulos diretores. E esses ângulos diretores, tá? Eu acabei não botando aqui no slide, mas é interessante, eu ponho para aula que vem, eu trago bem formalizado para ficar no slide para vocês terem, tá? Mas esses ângulos diretores são ângulos muito interessantes, porque com esses ângulos diretores, você consegue achar vetores unitários, prestem atenção, com os ângulos diretores de um determinado vetor, a gente consegue achar um vetor unitário na direção desse vetor. Então, é como se eu achasse um fzinho chapéu, certo? Na hora que eu conheço quanto é que vale esse ângulo aqui, quanto é que vale o ângulo entre f e o vetor j naquele plano que contém esses dois vetores, e quanto é que vale o ângulo entre f e o vetorzinho k chapéu, com esses ângulos eu tiro os cossenos desses caras, são os cossenos diretores, os ângulos diretores e os cossenos diretores. Com os cossenos diretores desses caras, a gente consegue achar um vetor unitário na direção de f. Isso é muito legal, tá? Então, imagine de novo, voltei lá para a minha treliça. Beleza? Eu estou com a minha treliça, agora não é uma treliça 2D, é uma treliça 3D. Então, vamos só expandir meu desenho aqui. E eu tenho, então, caixinhas, né? Eu estou
expandindo esse desenho aqui em 3 dimensões, então eu tenho uma treliça num determinado plano, e por cima aqui eu também tenho treliçado, tudo está treliçado, né? Tem uma caixinha toda treliçada. Então agora, quando eu quero fazer essa projeção da minha força de vento na direção de um determinado componente, né, eu posso fazer isso buscando um produto escalar entre essa força de vento e um vetor unitário na direção desse determinado componente, certo? Então isso é uma coisa importante, a gente vai praticar isso nos exercícios que eu vou trazer na aula de vocês na quinta-feira, tá bom? É muito importante a gente pensar e ter essa noção do que representa quando a gente está fazendo uma decomposição em componentes cartesianos e a relação disso com vetores, com o produto escalar entre vetores, tá? Fazendo esse produto escalar entre vetores e as unidades e os vetores unitários que definem cada uma das direções, a gente começa a trabalhar com esses ângulos, né? E esses ângulos nos ajudam a definir direções arbitrárias, definir uma direção arbitrária a partir de um ângulo de um vetor unitário. Por que é interessante ter um vetor unitário, gente? Por que eu não posso simplesmente pegar um vetor que tem um módulo qualquer? Alguma pista? Para não alterar o módulo do outro vetor? Exatamente, né? Então, vou voltar aqui no slide anterior, né? Olha a definição do produto escalar, tá? Então, se eu tenho um vetor escalar por outro, o resultado desses caras, a gente tem, o que é? Eu tenho um módulo de um vezes o módulo de outro, tá? Então, para a gente achar a componente de um vetor utilizando um produto escalar, a componente de uma determinada coisa, a projeção de uma determinada força numa direção específica, tá? Se eu quero saber a projeção desse cara, a componente desse cara naquela direção, é interessante eu ter um vetor unitário que define aquela direção. Porque então eu vou ter, então, no lugar de módulo de B aqui, eu vou ter 1, né? Qualquer vetor unitário que tiver módulo 1 vai ter aqui, e no final, então, eu vou achar diretamente quanto é que vale a componente desse camarada naquela direção, tá? Então, por isso que é interessante, é importante a gente praticar como é que a gente acha vetores unitários e como é que a gente vai utilizar esses vetores unitários mais para frente, na hora que a gente for fazer essas operações de produto escalar de uma determinada força projetado numa determinada direção, tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar o produto escalar, tá? Para fazer isso, para fazer essas projeções de vetores, um vetor numa direção arbitrária, projetado numa determinada outra direção arbitrária, tá? Vai fazer sempre esses produtos escalares e a gente vai praticar, então, nesses exercícios, como é que a gente acha isso. Uma das consequências da gente pensar como é que são construídos os vetores cartesianos a partir dessa projeção sobre os vetores unitários que definem as direções, tá? É que a gente tem uma forma muito elegante, né? Se eu tenho 2 vetores diferentes e eu quero fazer o produto interno, o produto escalar entre esses 2 vetores, e eu tenho as formas cartesianas desses 2 vetores, né? Fica muito fácil de eu fazer, né? Vocês conseguem ver, faltou setinhas aqui em cima, tá? Peço desculpas, tinha que ter setinha em cima do A e setinha em cima do B. Então, mas o produto A escalar com o produto B, basicamente vai ser a componente x do vetor A com a componente x do vetor B, multiplicadas, somadas com a componente y do vetor A com a componente y do vetor B somadas, e mais a componente z do vetor A e a componente z do vetor B. Tá? Isso é uma consequência da forma que esses caras assumem quando a gente entende essas componentes como se fossem projeções, como se fossem produtos escalares do vetor pelo vetor unitário que define cada uma dessas direções, tá? Então isso é muito útil, tá? A gente vai fazer alguns exercícios também, dos quais a gente consegue pegar essa expressão, essa forma de expressão de vetores, tá? E a gente vai utilizar, então, as expressões cartesianas para chegar num formato como esse, A interno B, sendo igual a xbx mais a yby mais a zdz, tá? E como eu tinha falado, utilizar esse produto escalar para casos específicos, como para descobrir então a projeção de um vetor segundo algum eixo de interesse, como por exemplo um elemento da treliça, como eu tinha mostrado para vocês, ou inclusive para descobrir quanto é que vale o ângulo de uma determinada posição. Esse vetor está projetado com relação a outro vetor, e eu consigo descobrir através das propriedades do produto escalar quanto é que vale o ângulo entre esses 2 vetores, entre a direção que eu estou projetando e a direção do eixo, tá bom? Então, assim, o que eu tinha para apresentar hoje de matéria nova para vocês era um pouco isso, né? Não é novo, né? Vocês já conhecem o produto escalar e a gente vai ter que praticar isso, né? O produto escalar. Só que mais do que praticar o produto escalar, eu queria passar para vocês alguns exercícios que vocês poderiam fazer. E nesse primeiro momento, vocês se incomodam se eu passar para vocês simplesmente o número de exercício do Hibbeler, nesse momento? Todo mundo está tendo acesso, né? Se todo mundo consegue acessar a plataforma do
Pearson, né, da biblioteca virtual da Pearson, acho que eu consigo passar para vocês, e daí vocês vão olhando esses problemas e a gente vai, se tiverem alguma dúvida sobre como trabalhar esses problemas, a gente já vai tirando agora, se não, vocês já podem começar a trabalhar e a gente começa a conversar sobre esses problemas na semana que vem. Pode ser? Podemos passar aqui? Então, os problemas que a gente vai abordar são, primeiro, né, os problemas em duas dimensões, tá bom? Como vocês viram até agora, tudo que a gente estava operando, né, eu comecei a trazer agora, falando de produto escalar, essa terceira dimensão, a dimensão Z, mas a gente não resolveu nenhum problema de soma vetorial em 3 dimensões. Então, por enquanto, que a gente vai voltar a resolver problemas, vão ser problemas em 2 dimensões também, tá bom? Então, só deixa eu voltar aqui, e eu gostaria, então, que vocês, se vocês puderem, não sei se estão no computador ou no celular, já vai abrindo aí a biblioteca da Pearson e abre o livro do Hibbeler de estática. Eu vou mostrando para vocês os probleminhas que eu queria. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem, tá? Professor, é a 10ª edição ou a... É que tem uma grua na capa, um guindastezão na capa. Ah, tá. Acho que não muda muito, as 2 edições que tem lá, acho que não muda muito os números dos problemas, tá? Mas eu estou usando, acho que a mais recente é essa ali, tá? A dessa grua na capa. Beleza? Quando vocês estiverem abertos, vocês começam a me avisar ali, que daí a gente vai vendo. O que a gente está abordando está no capítulo 2, tá bom? O capítulo 2, que é uma revisão de forças, de vetores aqui. E ele já puxa todos os exemplos para força, né? Como a partir do capítulo 3 ele já vai falar de equilíbrio de partícula, então é o equilíbrio de uma partícula sob ações de forças. Então a gente vai falar muito sobre forças, tá? Quando estiverem com ele aberto, me avisem, tá? Eu estou na página... Vamos ali por volta da página 25, um pouquinho antes, na página 25. Os problemas começam na página 23, mais especificamente. Beleza, então o Gustavo está aberto, o Guilherme está aberto, acho que os demais também devem estar abrindo, tá? Os problemas que eu tinha trazido para vocês, a gente estava até agora somando 2 vetores, tá? Por conveniência, tá, gente? Não tem limitação nenhuma. Contanto que esses vetores estejam todos, que qualquer número de vetores que vocês estejam somando, estejam todos sobre o mesmo plano, vai funcionar da mesma forma a gente fazer soma. Mas a partir do momento que vocês começarem a fazer problemas que tenham, por exemplo, 3 vetores para somar, vocês vão perceber por que é interessante a gente fazer somas por componentes e não por vetores, não por geométrico, tá? Então, um dos problemas que eu gostaria que vocês fizessem é para começar a ensaiar com 3 vetores, tá bom? O problema 2.8, por exemplo. Tá bom? Então, a gente tem ali o problema 2.8, a gente tem 3 forças aplicadas, tá? Força 1, força 2 e força 3. E seria interessante, então, vocês resolverem esse problema. Vocês percebam ali que a gente tem ângulos medidos em posições diferentes, um dos ângulos medidos com relação ao eixo X, outro com relação ao eixo Y positivo, outro com o eixo Y negativo. Então, é legal vocês praticarem isso para saber se as componentes estão indo para o lado correto, né, das coisas. Então, eu gostaria que vocês fizessem o problema 2.8 para isso. Beleza? Outro problema interessante é o problema 2.10. O problema 2.10 ele tem essa questão de achar componentes de vetores para eixos que não são eixos perpendiculares um com relação ao outro. Percebam que você tem um eixo U e um eixo V, e o eixo U está fazendo 105 graus com relação ao eixo V, medido ali embaixo, tá? Então, eu gostaria de fazer o problema 2.8 para praticar somas de 3 vetores, problema 2.10 para somas para decomposição de vetores em eixos que não estão perpendiculares um com relação ao outro, tá? Eu estou anotando aqui também, depois eu faço bonitinho para vocês, tá? Mas era legal eu apresentar para vocês esse problema aqui já durante a nossa aula, e vocês vão tirando dúvidas se eventualmente tiverem, tá bom?
Indo adiante, seguindo adiante, bem mais para frente, tá? A gente vai pular para o problema 2.31. 2.31 é muito similar ao problema que a gente fez hoje, tá? Do carro, da força tem que estar alinhada na direção horizontal. Aqui, basicamente, você tem um pino de madeira que está travado dentro de alguma coisa, né? Você tem aquele pininho que está travado na vertical, você tem duas forças, e você quer descobrir o ângulo de uma força que você sabe o valor e o valor da outra força que você sabe o ângulo, tá? É parecido, mas não é exatamente igual ao problema. Então, quero descobrir quanto é que vale essa força e esse ângulo para que esse pino seja removido, né? Para que eu consiga extrair esse pino de dentro da madeira, tá bom? Então, problema 2.31 também é um probleminha bacana de vocês praticarem. Beleza. Então, seguindo adiante, né, vamos passar agora para os problemas que envolvem componentes, tá? Formalização de definir componentes cartesianos de um problema, tá? Então, a gente já está na próxima série de exercícios, tá? A próxima série de exercícios está começando na página... É super lento, né? O único problema desse aplicativo da biblioteca virtual é que é mega lento você virar uma página, né? Então, eu estou na página 33 aqui, tá? A gente está começando essa segunda série de exercícios por aqui. Tá bom? Professor, o nome do autor do livro é Hobbes? Ah, desculpa, não, eu achei que vocês sabiam. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Hibbeler, tá? Tá ali, Hibbeler, e o livro dele é o Estática. É mecânica, vetorial... Obrigado. Imagina. Desculpa, eu achei que tava tranquilo para todo mundo. Acho que é isso, tá? Mecânica vetorial para engenharia, não engenharia, tá? Desculpa. Tá? Daí o próximo problema que eu acho legal a gente fazer, ou vocês fazerem, é o problema 2.35, que aborda aquilo que eu tinha falado para vocês, né? É achar componentes com relação a um eixo que não está exatamente orientado com o eixo natural da página, o eixo XY, né? Horizontal e vertical. Você tem que achar os componentes x e y de alguma coisa que está inclinada, né? Esse negócio está inclinado ali de 60 graus, então é bacana vocês praticarem isso para ver se estão tão tranquilos com relação a essas coisas. Beleza? Então, seguindo adiante, né? Vamos testar a soma de diversas coisas diferentes, tá? Problema 2.46. O problema está na página 34 e a figura está na página 35. Tá? Então, vocês têm 4 forças diferentes que estão atuando. Isso ali é uma representação, por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês um desenho esquemático de uma treliça, né? Então, uma treliça como essa, quando você tem 4 barras que estejam chegando, né? Muitas vezes esse ponto aqui, essa união, esse nó das treliças, né? O nome correto disso é um nó. Esse nó da treliça ele vai ter uma cara como essa, que está aí na figura de vocês, na figura do problema 2.46. Então, você tem esses elementos todos que estão nesses ângulos aqui desenhados, tá? Cada um deles está carregado numa determinada direção, alguns estão com a força empurrando o nó para um determinado ponto, o outro está puxando o nó para outro determinado ponto. A gente vai ver isso ao longo desse curso, tá? São elementos que estão tracionados ou comprimidos, tá? Se vocês quiserem já refletir, só olhando para a figura, me digam, além da pergunta do problema, quais elementos estão tracionados e quais estão comprimidos, tá? Então, a pergunta do problema é para vocês acharem as componentes de cada um desses vetores e para vocês demonstrarem que a somatória desses vetores todos que estão chegando nesse ponto dá 0. Tá bom? Esse vai ser o caso, tá? Então, vocês vão se acostumar a fazer somatórias igual a 0 daqui em diante, até o final do curso. Vocês vão muitas vezes fazer essas somatórias de forças igual a 0, que é uma condição, né? Se alguma coisa está parada no espaço, a resultante de forças que agem sobre a determinada coisa não pode ser diferente de 0. Tá? Então, esse é um problema para vocês irem praticando, tá? Ele já te dá os valores da força. E o que é interessante, está todo mundo confortável com essa marcação de triângulos dessa forma? Perceba que ele não está nos dando o ângulo, né? Ele está dizendo o formato do triângulo que descreve a posição desse cara, tá? Então, por exemplo, para aquele vetor F1 de 8 kN, ele está desenhando dessa forma. Todo mundo já fez problemas com triângulos denotados dessa forma? Alguém não entende o que isso quer dizer? Tranquilo?
é como se a gente tivesse triângulos semelhantes, tá bom? Então, esse triângulo F1, o que ele está mostrando para a gente, ele vai ser um triângulo semelhante a um triângulo 3, 4, 5, um triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, ele vai ser proporcional à hipotenusa desse triângulo, no caso que está desenhado aqui. Tá? Você vai achar quanto é que valem as componentes F1x e F1y. E esse cara aqui, o F1, vai ser proporcional ao 5. Tá bom? Então, vai ser basicamente isso. Olha na figurinha que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente tem um desenho como esse, ele está querendo dizer, ó, o triângulo das forças é similar ao triângulo geométrico 3, 4, 5 que está marcado ali. Portanto, se a hipotenusa nesse triângulo 3, 4, 5 vale 5, o F1 vai ser proporcional a 5, assim como F1x vai ser proporcional a 4 e F1y vai ser proporcional a 3. Tá bom? É isso que ele quer dizer. Se vocês preferirem, vocês podem também pegar naquele triângulozinho que está desenhado e achar quanto é que vale o ângulo, e daí depois sejam felizes, utilizem o ângulo. Mas é bem tranquilo utilizar, é simplesmente semelhança de triângulos, tá? É uma notação que marca a semelhança de triângulos. Beleza? Então estamos no 2,46, tá? E 2,58. Queria que vocês tentassem fazer o 2,57 também. O 2,57 tem aquela característica que a gente tinha falado, tá? De achar qual que é o valor de uma determinada força para que o resultado seja o mínimo possível, tá bom? Eu mostrei aqui para vocês, né, na gravação aqui da aula, mostrei para vocês como é que a gente podia pensar para aqueles dois vetores, mas nesse caso agora a gente tem 3 vetores. A gente tem 2 vetores conhecidos, de 14 kN alinhado a 30 graus e de 8 kN na horizontal, e ele quer saber se o vetor está aplicado, o último vetor está aplicado a 45 graus, quanto é que tem que ser o valor da intensidade da força F, de forma que a resultante tenha o menor valor possível, tá bom? E daí, nesse caso, ele quer saber qual que é o valor dessa resultante. Então, vai ser bacana vocês praticarem, tentarem desenhar da mesma forma que eu fiz ali, esses vetores, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bom. E, finalmente, vamos botar como um desafio aqui, tá? Se vocês olharem ali os planinhos, lembra que eu acabei não desenhando como é que ficavam os planos, onde que a gente media esses ângulos da projeção de um vetor com relação aos vetores unitários, né? Tá na figura 2.27 da página 38, tá? Então, ali os ângulos, ó, o vetorzinho que a gente está projetando, o vetor, ele está em azul. Na hora que eu faço a projeção com relação ao eixo X, aparece esse ângulo alfa, que é o ângulo diretor, né, para essa direção. Depois, com relação a ele e a direção Y, aparece o ângulo beta, com aquele plano inclinadinho ali, e com relação ao eixo Z, aparece o ângulo gama. Então, fica bem ilustrado, tá? Depois eu até posso mostrar também essa figura para vocês. Muito bem. Então, eu acho que assim, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu já passe alguns exercícios sobre o produto escalar e essas definições, ou vocês preferem que eu faça que nem eu fiz hoje, que eu resolva os exercícios e depois eu passo para vocês testarem? Eu voto por você passar o exercício e depois a gente fazer em casa, tipo, você explicar primeiro. Primeiro explicar, tá, beleza. Tá, então vamos fazer assim, tá? Então, na aula que vem, eu resolvo esses problemas de produto escalar, tá? E daí eu passo para vocês mais exercícios, mas de qualquer forma, então, vamos revisar os problemas que eu passei para vocês fazerem, são o 2.8, tá? O 2.10, o 2.31, o 2.35, o 2.46 e o 2.57. Tá? Não vamos sobrecarregar também, né? Vocês têm um monte de outras coisas para fazer, tem aula de cálculo, tem um monte de coisa aí. Então, vamos deixar esses 6 problemas, tá? E daí a gente vai, na quinta-feira, vocês podem tirar dúvidas a respeito deles, tá? E eu também começo a fazer, então, os problemas referentes a produto escalar que a gente apresentou a teoria geral hoje. A ideia, então, relembrando, faço esses problemas no começo da aula que vem, para mostrar para vocês como é que funciona o produto escalar e qual é a importância disso. Apresento a teoria de produto vetorial, né? Reviso a teoria de produto vetorial. Vai ser muito importante a gente ter muito em mente, bem em mente, muito fresco o que é um produto vetorial, especificamente nessa disciplina aqui, por conta de uma quantidade que eu não sei se todos vocês conhecem, tá? Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre momento de uma força. Todo mundo já ouviu falar? Quem já ouviu falar, dá um joinha aí, tá?
Eu consigo ver os joinhas que vocês mandam, tá? O Gustavo já ouviu falar, o Vinícius também, tá? O Wesley também. Então, o momento de uma força é o produto escalar, é um produto vetorial entre a força que está sendo aplicada e uma quantidade que a gente chama de braço de alavanca. Então, que é a distância entre um ponto de fixação dessa peça e o ponto de aplicação daquela força, tá? Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Mas é importante que vocês saibam que é uma operação de produto vetorial. E sendo uma operação de produto vetorial, a gente precisa ter essas ferramentas em mãos. Né? Quando a gente explica momentos, por exemplo, para o ensino médio, né, sem eles conhecerem produtos vetoriais, tal, a gente explica mais ou menos o conceito geral, mas a gente não entra, né, no que a gente está fazendo efetivamente. Né? A gente diz para eles, para calcular o momento dessa força, você vai fazer essa conta aqui, mas a gente não entra muito em detalhes no que isso representa. Mas vocês já são grandinhos que chegam, né, para saber o que é um produto vetorial e como é que isso impacta, né, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para lidar com essas coisas, tá bom? Então, nosso programa dessa semana é esse, tá bom? Façam esses exercícios até quinta-feira. Eu trago para vocês os exercícios de produto escalar e passo novos exercícios de produto escalar para vocês fazerem na quinta-feira. A gente faz a revisão ali de produtos vetoriais, tá? E quem sabe, se eu conseguir fazer uma aula um pouquinho mais curta, a gente encaixa também os exercícios de produto vetorial, e daí semana que vem a gente começa do zero falando sobre questões de física, tá? E a gente vai começar falando sobre um tema de física que é a cinemática de partículas, tá bom? Então, todos vocês devem se lembrar, né, de movimento retilíneo uniforme, esse tipo de coisa e tal. A gente vai relembrar essas coisas, né, mas não vai ser um nível de primeiro ano de ensino médio, né, infelizmente para vocês. A gente vai ver como é que essas coisas, como é que a gente trabalha com isso agora com as ferramentas que vocês já têm, de cálculo 1, por exemplo, tá? De noções de derivada, né? O que é uma velocidade com relação à posição, o que é uma aceleração com relação à velocidade. Então, vocês vão ter essas noções e a gente vai tratar, então, a questão de cinemática de partículas, né? Como as partículas se movimentam pelo espaço, utilizando essas ferramentas de cálculo que vocês desenvolveram aí no último ano. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Eu tentei não estourar o nosso tempo de aula, mas eu estou disponível aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, seja a respeito da aula, seja a respeito da disciplina, ou se quiserem bater um papo aí, a gente pode ficar mais uns minutinhos aí batendo um papo para se apresentar, né? Afinal de contas, vocês estão só me vendo aqui pela primeira vez, tá? Mas eu vou parar de compartilhar a tela e vou parar de gravar, e daí a gente pode continuar conversando se vocês quiserem, ou se tiverem outra aula, fiquem à vontade aí para fazer uma pausinha, vai no banheiro, tomar uma água, fiquem à vontade, tá bom, gente? Augusto, diga. Esses exercícios, eles têm que ser entregues para você? Tem que digitalizar e entregar para você? Como que é? Então, cara, assim, eu acharia legal, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um printzinho de cada um deles e eu ponho no Moodle, tá? Daí você simplesmente bate foto do caderno, entendeu? Então faz no caderno, né? Não precisa fazer nada chique, entendeu? Bate uma fotinho no caderno e faz essa entrega no Moodle, que eu acho bacana, assim, a gente vai criando o hábito de fazer exercício toda semana, que é uma coisa que vai ser muito importante aqui nessa disciplina. Pode ser? Tranquilo? Beleza, Guilherme. Então eu vou parar de gravar, tá? Mas eu queria saber de vocês também a respeito de... Não, só deixa eu parar de gravar. Vou continuar falando, mas depois de parar de gravar.